Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Eu vou cantar com alegria, louvores ao meu Salvador, que me consola todo dia, me fortalece em seu amor. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu vou buscar tua presença, se entronizar com meu louvor. Meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Tenho mil motivos pra louvar. Aleluia! Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Canta minha alma, canta a ti, Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia! Ele é o nosso Deus. Eu quero que você tome a sua Bíblia nessa hora, que você possa levantá-la bem alto, que todos estejam em pé agora, com a Bíblia levantada, e se você vê alguém sentado,
talvez seja um paralítico, é hora de você exercer fé e falar, levanta e anda, hein? Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, eu queria chamar o pastor Capuchinho aqui. Nós temos, pela bondade de Deus, uma escola aqui em Lagoinha. É um seminário chamado Carisma. Milhares de irmãos já fizeram esse curso. E as aulas para as novas turmas vão começar agora, na próxima semana. Mas você pode participar. E nós começamos a ter uma turma agora bem especial para os adolescentes. Para os adolescentes. Você que tem filho adolescente, neto adolescente, o maior investimento que você pode fazer na vida deles não é levá-los simplesmente para a aula de judô, mas é levá-los para conhecer a palavra de Deus. Esse será um investimento eterno, né, pastor? É isso mesmo. A partir do dia 3 de agosto começam as nossas aulas. Nós teremos a primeira semana, que é a semana de test drive, e teremos esse curso especial só para adolescentes, que vai acontecer no sábado pela manhã. É um investimento tão grande que você pode fazer na vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, desse adolescente que você conhece, para que ele possa estar preparado. Nós cremos que Deus está realmente levantando uma geração que vai trazer um grande avivamento no Brasil. Quantos creem nisso aqui nessa manhã? E nós fazemos parte disso. Por isso nós queremos treinar os adultos, nós queremos treinar aqueles que já têm mais de 90, menos de 90, mas também os adolescentes ali no Carisma. Então nós estamos esperando por vocês. No final da reunião estarei com uma equipe ali na Tenda da Bênção para tirar todas as suas dúvidas a respeito do Carisma. Passe ali na tenda e nós queremos falar com você. Bem, antes de sentar, fala para o seu irmão, fala pelo meu irmão. Silêncio agora, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Vamos assentar. Nessa manhã eu quero trazer para os irmãos algo que você já sabe, não é novidade nenhuma, porque você já leu a Bíblia toda, não sei quantas vezes, você já leu os textos que vamos ler aqui, mas a palavra de Deus, ela é sempre esse pão novo, ou seja, aquele pão quentinho, sabe? Aquele pão assim que tem aquela fumacinha, e quando você passa manteiga ou tem um queijo, é tão diferente o cheirinho do pão. É assim a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Mas Deus nos deu a sua palavra, não foi simplesmente para nós estudarmos a palavra, não foi só para nós decorarmos a palavra, mas acima de tudo para vivermos a palavra. E a palavra do Senhor é a fonte de vida. Houve um momento que Jesus disse assim, olha, vocês erram por duas coisas. Normalmente nós tropeçamos em duas coisas, ele disse. E ele disse, olha, por não conhecerem o poder de Deus e não conhecerem a palavra de Deus. Todo erro que cometemos é exatamente porque desprezamos o poder do Senhor ou desprezamos aquilo que já está revelado na palavra. E hoje eu quero falar sobre um dos fundamentos da nossa fé. A nossa fé está baseada em cima de fundamentos. Jesus contou a história que 2 homens foram construir suas casas. E um construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu sobre um fundamento, sobre a areia. E as casas ficaram prontas, bonitas, belas, entraram nas casas, mas houve um dia em que começou a chover, muita chuva, e os rios transbordaram.
E Jesus conta que a casa que estava sobre areia, sem um fundamento, foi destruída. A casa que estava sobre a pedra, sobre um fundamento, permaneceu incólume. Na nossa vida, a coisa mais importante que temos que ter é sobre o quê? Qual o fundamento da nossa vida? Porque quando vem as dificuldades, quando sopra circunstâncias que machucam, que nos ferem, situações assim tão avassaladoras, você vai saber se a sua vida está sobre a rocha ou não. E quais são esses fundamentos? Em Hebreus capítulo 6, nós vamos encontrar os fundamentos da nossa fé. Ou seja, nós temos que estar construídos, edificados sobre estes fundamentos. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 6, o verso 1 até o versículo 3, diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas palavras aqui, arrependimento, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, são os fundamentos da nossa fé. Toda a fé cristã repousa em cima destes fundamentos, estes que estão aqui, e o primeiro deles é o arrependimento. Vamos falar? Arrependimento. Há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento, porque o arrependimento leva a pessoa para mais próximo de Deus, e o remorso já é um arrependimento doentio, porque aquela pessoa que morreu não pode outorgar perdão àquilo que talvez ela tenha feito, e vive então sendo consumida muitas vezes pelo remorso. Mas o que significa arrependimento? Você tem que ter essa compreensão que arrependimento é a base, o fundo, os fundamentos da nossa fé. Porque nós começamos a nossa carreira, a nossa vida, o primeiro fundamento, a primeira pedra que tem que estar ali de uma forma assim bem firme é a questão do arrependimento. E a maior parte dos problemas que encaramos como crentes e muitos impedimentos para o nosso próprio crescimento espiritual são basicamente o resultado de não termos colocado esse fundamento sólido, bem no comecinho, chamado arrependimento. Então hoje eu quero novamente soprar no coração de cada um dos meus irmãos sobre esse tema, esse fundamento que é o arrependimento, porque muitos leem, mas não sabem o que é arrependimento. Muitas vezes a pessoa sempre arranja um jeitinho, e nós não queremos muitas vezes sofrer dores. Outras vezes, eu me lembro quando eu era pequeno, e na minha época do grupo escolar, no grupo escolar tinha o dentista, e o dente estava doendo, e o que dentista assim do grupo escolar fazia, era quase sempre colocar uma massinha, sabe? Ele usava mesmo esse termo, massinha. Ele colocava uma massinha, mas ele não tirava aquilo que estava lá dentro. Mas poucos dias depois a massinha soltava e a dor era terrível, porque era um alívio temporário. Nós não podemos de forma alguma usar massinhas ou buscar simplesmente um subterfúgio, alguma coisa temporária. Tudo que Deus faz é para sempre. A palavra arrependimento, bem na etimologia, significa isso. Alguém que está andando nessa direção, ele arrepende, é uma meia volta. Ele abandona aquela direção e toma agora uma nova direção. Arrependimento é isto, é uma mudança, mas é uma mudança tão radical, uma mudança tão profunda, que todos veem. E depois ele passa a ter uma pele tão fina, mas tão fina, tão fininha, que quando ele peca,
logo ele se arrepende. Tem pessoas que a pele é tão dura, mas tão dura, mas tão dura, parece pele de crocodilo, sabe, assim, grossa, que ele tem dificuldade. Mas você sabe se você está bem com Deus, você sabe se sua vida está boa com Deus, se sua pele for bem fininha. Passe a mão assim. Entenda isso, né? A pele não tem nada a ver, só para entender. É se você é tão sensível, sabe? Se de repente você peca, fala uma mentira, mas de repente você sentiu, menti! Aí você não tem sossego enquanto você não arrepende. Porque tem gente que acostuma. Tem gente que acostuma. E você acostuma. Se você estiver andando e pisar em cima de cocô de cachorro, na hora você sente o cheiro. Mas se você ficar o dia inteiro com aquele cocô de cachorro no seu pé, no final do dia você não sente cheiro mais. Por quê? Você acostumou. Você acostumou. O arrependimento é exatamente isso, algo que Deus nos deu. Deus nos capacitou com essa graça de nós estarmos sempre limpos, de nós estarmos sempre puros, de nós vivermos sempre uma vida santa. Por isso que o fundamento da nossa fé, a base está aqui, chamada arrependimento. Sabe, muitas vezes dói naquela hora, dói, o arrependimento dói. Não existe arrependimento genuíno sem dor. Vamos falar? Não existe arrependimento genuíno sem dor. Muitas vezes a pessoa diz assim, olha, me desculpe, me perdoe. Ele está falando só da boca para fora. Aquilo não doeu. Não existe arrependimento sem dor. Mas se não foi a sua dor, foi a dor de Jesus lá na cruz. Algo que você precisa ter esse nível de entendimento de uma forma clara no fundamento da sua fé. Em Lucas capítulo 5, o verso de número 32, Lucas capítulo 5, o verso de número 32, de uma forma tão forte, lemos assim. Palavra do Senhor, Lucas 5, o verso de número 32, Jesus Cristo disse, não vim chamar justos. Ele disse, não vim chamar justos, mas ele disse, e sim, pecadores a quê? Ao arrependimento. Hoje, muitas vezes, as pessoas estão buscando Jesus, ou enchem as igrejas, só buscando uma coisa. Eu quero ter 8 carros, eu quero ter 5 apartamentos, eu quero ir para a Disney, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E não é errado isso, Jesus pode dar se quiser. Mas ele define de uma forma clara. Ele disse, eu não vim chamar justos, porque não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que é justo pelos seus próprios méritos. O justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Jesus ali na cruz, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos hoje justiça de Deus aqui na terra. Justificação é esse ato declaratório de Deus, que aquela pessoa que toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus a declara justa. E Deus passa a vê-la como se ela nunca tivesse cometido um único pecado e concede a essa pessoa a graça e a autoridade para comparecer diante dele, viver diante dele sem nenhum complexo de culpa ou condenação. Isto é justificação. Agora, aqui Jesus disse, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ao propósito dele, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento, ao arrependimento. O princípio essencial de todo pecado é apenas um só, é o egoísmo. A palavra diz que em Isaías 53, o versículo de número 6, Isaías 53, o verso 6, diz assim, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada um se desviava pelo caminho. O que Jesus veio fazer, eu mostrei, foi exatamente, cada um estava desviado do caminho. Arrependimento é essa guinada.
essa meia volta. É a pessoa deixar o seu próprio caminho. A palavra diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição. O arrependimento leva a pessoa a experimentar algo tão glorioso. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 15. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 15, a palavra diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Graças a Deus, nós temos algo que nos leva a viver o sonho de Deus aqui na terra, e é o arrependimento. Arrependimento é lamentar-se, é afligir-se, é tomar esse novo rumo, é aquela mudança assim tão radical de atitude para com o pecado, mas também para com Deus. Porque muitas vezes nós achamos que o arrependimento é só, eu pequei. O arrependimento para com Deus. Todas as vezes que Deus não é o primeiro na nossa vida, nós estamos pecando. Porque muitas vezes as pessoas acham que pecado de arrependimento é só aqueles pecados assim, tão grotescos. Não existe pecadão nem pecadinho, existe pecado. E pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, se erramos, isso que é pecado. O sonho de Deus, aquilo que Ele tem, nós fomos criados, nós vamos aqui, o nosso tempo aqui é muito curtinho. Se Deus permitir, daqui 3 anos e um pouquinho, eu vou estar completando 70 anos. E olha assim, gente, eu estou ficando velho. E a vida é curta, não é assim? Mas você tem que ter esse entendimento da beleza que pode existir. Não é para você viver nesse sentimento. Mas a Bíblia nos mostra 14 razões para arrependermos. Eu queria ler essas 14 razões com os irmãos agora. O arrependimento é importante porque Deus ordena. Deus não sugere. Deus não diz assim, tanto faz como tanto fez. É uma ordem do Senhor. Quando lemos em Atos, capítulo de número 17, Atos 17, o versículo de número 30, Atos 17, o verso 30, diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, o quê? Se arrependam. Quando você lê a Escritura, você ouve Deus. E Deus está dizendo, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ninguém agora precisa ser ignorante, a revelação está aqui na palavra. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Aquele tempo que você não conhecia a palavra, aquele tempo que muitas vezes você se dobrava diante de um ídolo, aquele tempo que você fazia tantas coisas que eram tão assim, você não tinha conhecimento. Mas agora, pelo contrário, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Muitas vezes você pergunta, por que Jesus Cristo veio? Ele veio para me abençoar, Ele veio para isso, por isso, por isso, por isso. Mas ninguém lembra que Ele veio, que Jesus Cristo veio. Uma das razões pelas quais Ele veio está aqui. Em Lucas 5:32, que nós acabamos de ler, eu quero que você leia ele de novo. Lucas 5:32, Jesus falando, eu vim, ele define, eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Ele disse, eu não vim para chamar os justos. Ele disse, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento.
Quando um pecador se arrepende, quando ele nasce de novo, eu disse que Deus o declara justo. Ninguém é justo pelas suas próprias obras. Ninguém é justo pelo seu próprio favor. Ninguém. Ao ponto da Escritura dizer, não há um justo, nenhum sequer. Mas no momento quando a pessoa nasce de novo, Deus a declara justa. Por isso que Jesus Cristo disse, eu não vim chamar justos. Ele disse, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Muitas vezes você pergunta, por que algumas pessoas aceitam Jesus, mas por que a vida dela não muda? A palavra diz assim, do modo como recebestes o Senhor Jesus, assim nele andai. Se a pessoa vem para Jesus apenas, vendo em Jesus só o abençoador, ela vai andar conhecendo Jesus só como abençoador. Se a pessoa vem para Jesus só aquele que faz a pessoa prosperar, ela vai conhecer Jesus como aquele que faz prosperar. Mas essas coisas permanecem aqui. Mas se ela vem para Jesus, vendo como Senhor, dizendo, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, é o meu amo, a máxima autoridade sobre a minha vida, é o meu chefe, é o meu soberano. Aí você vai desfrutar dessa realidade. Ele diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Em Lucas capítulo 24, verso 47, dentro da comissão, Lucas 24, o verso de número 47. Quando Jesus disse para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, Ele disse de por todo mundo e pregai. Mas aqui está o que tinha que pregar. E diz assim, olha, o verso 47, Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento. Arrependimento para quê? Para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Que no nome do Senhor, que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento. Para quê? Remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Em Lucas capítulo 13, volte um pouquinho. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. São 5 versículos, de 1 a 5. Naquele tempo, teve uma situação delicada, de um desastre, de um prédio que caiu, coisas assim. E observe esse texto. Lucas 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Verso 3, não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Verso 5, não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Normalmente as pessoas acham assim, aquela confusão que teve, aquele desastre que teve, e aquela situação. Jesus volta e diz, vocês acham que o que aconteceu é porque eles eram mais pecadores que os outros? E Jesus olha nos olhos deles dizendo assim, eu vou-lhe afirmo, não eram. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Jesus continua batendo a mesma tecla. Olha no versículo 5. Quando eles falam a respeito do prédio que caiu e morreram aqueles ali, aquela situação tão delicada, aqueles 18 morreram. Morreram porque eram mais pecadores, mas isso, Jesus repete literalmente as mesmas palavras, dizendo, não eram, verso 5, eu vou lá afirmar, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente
perecereis. Agora, em Atos capítulo 2, o verso de número 38, para nós obtermos a vida eterna, e nós todos aqui, quantos aqui têm a vida eterna? Eu tenho, glória a Deus. Mas olha o que está escrito, Atos capítulo 2, o verso de número 38, Atos 2, o verso de número 38, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, foi logo depois no dia de Pentecostes, onde 3.000 se converteram de uma vez. Mas logo depois você vai ver que já eram mais de 5.000. E logo depois Jerusalém já estava cheia da mensagem do Evangelho. Mas por que aqueles 3.000, aqueles 5.000, e Jerusalém ficou cheia da mensagem? Porque a mensagem que Pedro pregava era esta. Olha aqui. O verso 37, vamos começar a 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Vamos falar? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No capítulo 3, o verso 19. Capítulo 3, o verso 19. A mesma verdade. Ele começa dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E o arrependimento é isso, essa mudança. Quem está indo nessa direção, meia volta. Abandona esse caminho e toma um novo caminho. A superficialidade que existe hoje, principalmente na igreja no Brasil, é que muitas vezes as pessoas vêm para as igrejas, mudam o costume, mas não carregam o arrependimento. Por causa disso, quantos que esfriam na fé? Quantos que desviam? Quantos que não têm o fundamento? Quantos que por qualquer coisinha abandonam Jesus e deixam a esperança? A base está aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 25 e 26. O arrependimento traz o conhecimento da verdade. Quando lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, os versos de número 25 e 26, Paulo está escrevendo para o pastor Timóteo o que ele tinha que pregar. E ele diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda, não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Deus, Ele não obriga a pessoa a se arrepender. A pessoa tem o livre-arbítrio. Ela pode continuar vivendo a vida dela errada. Ela é livre para isso. Mas vai sofrer as consequências também. Quando lemos aqui, é por isso que eu não posso deixar de falar para meus irmãos, eu não posso pregar para você o que você quer ouvir. Eu tenho que pregar aqui a palavra de Deus me manda pregar. E ela está dizendo para que Deus conceda a você o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. E o arrependimento te leva a conhecer a verdade. E o desejo do coração do Senhor. Se você quer conhecer o coração de Deus, abra aqui 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 9. Muitas vezes você diz assim: mas por que não cai um raio logo em cima de mim?
Ah, por que que quando eu peco eu não morro na hora? Por que que eu faço determinadas coisas, mas continuo vivo? A resposta está aqui. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem aonde? Ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Essa palavra longânimo, numa expressão assim muito simples, é aquele que tem o estupim longo. O estupim é longo. O longânimo. Por que que não vem logo? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Olhe para o seu irmão e fale para ele: meu irmão, Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você pereça. Mas diz aqui a palavra, senão que todos, não alguns, mas que todos o que cheguem ao arrependimento. Cheguem ao arrependimento. Eu li com os irmãos Hebreus 6:1, mostrando que o fundamento da nossa fé, em Hebreus 6:1, o primeiro deles qual que é? Qual é essa pedra? O arrependimento. Se a pessoa vem para Jesus, mas não experimentou, ela tem que, essa parte é ela. Deus não vai se arrepender por você. Eu não posso me arrepender por você. É você que tem que arrepender. Por isso a palavra diz que tem que ter essa guinada. A mensagem que o João Batista pregava, quando você lê em Mateus capítulo 3, o versículo 2, João Batista foi chamado o precursor. Foi ele que preparou o caminho para a chegada de Jesus, e a mensagem de João Batista era essa mesma mensagem. Mateus 3:2 dizendo: arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino dos céus. João Batista passa, Jesus começa o ministério dele, capítulo 4, Mateus 4, o verso 17. Mateus 4, o verso 17. Olha o que Jesus começou. Daí por diante, fale comigo. Daí por diante. Outra vez, daí por diante. Passou Jesus a pregar e a dizer. E o que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não era uma mensagem diferente. E o que é o reino dos céus? A palavra diz que o reino dos céus não é comida, não é bebida. O reino dos céus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino dos céus não é um lugar, um espaço geográfico. O reino dos céus é o domínio dele na nossa vida. O reino dos céus começa aqui. Alguns dizem, quando eu morrer eu vou para o reino dos céus. Não, querido, você vai para o céu, é outra coisa. O reino do céu começa aqui. Quando você vive essa realidade. O reino dos céus é aqui. Os céus é outra coisa, lá é outra realidade. Mas para nós vivermos o reino dos céus aqui, a porta é qual? O arrependimento. Por isso que a mensagem diz aqui, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E há um momento que ele diz, olha, o reino dos céus chegou, porque eu sou o rei. O que os apóstolos pregavam? O que Jesus mandou que seus discípulos pregassem? Em Marcos, capítulo 6, o versículo 12. Marcos, capítulo 6, o versículo de número 12. Ele deu instrução para os discípulos irem. E eles iam para pregar. Vamos começar do verso 7. Marcos 6, versículo 7.
Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. E diz então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Se na sua vida, filho, esse fundamento não estiver bem firme do arrependimento, você sempre vai viver uma situação muito instável. Sabe por quê? A nossa natureza é pecaminosa. Jesus mudou a nossa natureza. Mas você pode escolher não ouvir o Senhor e tomar a sua própria decisão. Por causa disso, a palavra mais difícil para você falar é essa: eu estou arrependido, me perdoe. Quantos casamentos já acabaram porque o marido não conseguiu dizer para a esposa: querida, me perdoe, eu estou arrependido. Quantas esposas estragaram o casamento porque ela não conseguiu dizer: querido, eu estou arrependida. Quantas vezes alguém estraga a vida por causa disso? O orgulho. O orgulho é uma coisa assim terrível. Porque o arrependimento quebra o nosso coração. Só os quebrantados podem dizer: eu estou arrependido, me perdoe. Por isso, que quando os discípulos saíram, foram de 2 em 2. A mensagem que eles pregavam, diz: então, sendo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E logo em seguida, expeliu muitos demônios, curava numerosos enfermos, ungindo com óleo. Não significa que uma pessoa que o demônio saiu dela já foi salva. Não. Apenas o demônio saiu. Não significa que uma pessoa que está doente é curada, que ela é salva. Não. A salvação vem pela porta chamada arrependimento. E é preciso esse fundamento. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava, toda a síntese da pregação de Paulo está aqui, em Atos capítulo 20, o verso 21. Atos capítulo 20, o verso 21. Paulo dá o seu testemunho, dizendo assim, Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que ele pregava, basicamente era essa. Paulo não tinha outra coisa. Dizia: eu prego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para terminar, o que leva o homem, o que conduzem ao arrependimento? O que nos leva ao arrependimento? Por incrível, a primeira coisa que nos leva ao arrependimento é a nossa confrontação com a bondade de Deus. Deus é bondoso. Vamos falar? Deus é bondoso. Outra vez, Deus é bondoso. Romanos capítulo 2, o versículo de número 4. Romanos 2, verso 4. O que nos leva ao arrependimento? O que leva ao arrependimento? Paulo escreve: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Por que não cai um raio logo na sua cabeça na hora que você faz uma coisa errada? Por que ele continua deixando você viver? Se a Escritura diz que o salário do pecado qual que é? Morte. Você vê alguns episódios aqui que pessoas morriam na hora. Mas por quê? É a bondade do Senhor. Você nunca vai conseguir esgotar a bondade dEle. Deus é bom, é longânimo. Mas há um momento que você precisa encarnar essa verdade. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando você está diante de uma pessoa muito bondosa, você fica constrangido. Quando uma pessoa, você sabe que ela te ama tanto, 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 você não consegue pisar na bola com aquela pessoa. Porque o amor dela te constrange. Quando diz aqui que a bondade do Senhor, é a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você o vê em toda a expressão da bondade dEle. E principalmente quando você contempla a cruz, quando você vê ali a expressão maior do amor do Senhor, isso constrange o coração. Isso te leva a quê? Ao arrependimento. Te leva ao arrependimento. Em Lucas capítulo 5, verso 32, eu quero ler de novo esse texto. Você não pode esquecer que é o chamado. Como? Quem te conduz ao arrependimento? O Senhor te chamando. Em Lucas 2, o verso de número... Lucas 5. Lucas 5, 32, Jesus diz assim: eu não vim chamar o quê? Justos. Ele diz, e sim, pecadores ao arrependimento. Em Mateus 12, verso 41. Mateus 12, 41. Quando Jesus Cristo traz aquele episódio lá de Nínive, quando Jonas vai pregar lá em Nínive, e aquela cidade que já estava sob condenação, a cidade seria destruída. Mas por que a cidade não foi destruída? Jesus Cristo diz assim, Lucas 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E ele diz, eis aqui está quem é maior que Jonas. Nínive foi poupada por causa de quê? Do arrependimento. Quando nós olhamos o momento que vivemos em nosso país, há esperança para o nosso povo, para a nossa terra. Há. Nós sabemos de cor. Segundo Crônicas 7,14, vamos dizer juntos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução está nas mãos da igreja, irmãos. Por isso ele disse, se o meu povo se arrepender. As pessoas só podem dar aquilo que têm. Não adianta você falar para um morto assim, você não pode exalar mau cheiro. Ele não consegue. Não adianta você falar para um político, olha, você não pode ser corrupto. Ele não consegue.
É igual falar para um morto. Você não pode exalar mau cheiro. Ele precisa ter vida. Ele precisa ter vida. Ele precisa ter a vida. Compreende? Ele precisa ter a vida. Arrependimento é exatamente isso. É mudar de direção. Estava aí nessa, toma outra direção. É uma mudança radical. Os ninivitas, a cidade ia ser destruída. Milhares. É por isso que eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jonas, qual que era a pregação dele? Arrependei-vos. Jonas só trouxe uma mensagem. Arrependei-vos. Ele não disse, olha, vamos viver aqui uma vida bem gostosinha aqui. Você pode fazer isso, viver isso. A cidade estava sob condenação. Seria destruída. Mas o arrependimento é a chave. Fala para o seu irmão, arrependimento é a chave. Arrependimento é a chave para tudo, querido, para tudo. Quando você lê 2 Crônicas, vamos ler primeiro Lucas. Lucas 17, que está aqui bem pertinho. Lucas 17, o versículo 3. Lucas 17, o versículo de número 3. Sempre que existia um conflito entre você e um irmão, ou entre você e sua sogra, entre você e seu chefe, quando você lê o que está escrito aqui em Lucas 17, o versículo de número 3, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, o quê? Perdoa. Sempre que houver conflito, marido e mulher, seja lá o que for, diz aqui, se teu irmão pecar contra ti, se ele pecar contra você, repreende. Você pisou na bola, não é isso. Diz assim, se ele se arrepender. Se ele se arrepender, o quê? Perdoa-lhe. Mas a Bíblia fala para nós trazermos também, mostrarmos frutos de arrependimento. Porque o arrependimento não pode ser só da boca para fora. O arrependimento é fruto lá do coração. E esse que leva é exatamente uma tristeza. Quando você lê 2 Coríntios 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo de número 10, diz assim: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Contristar significa entristecer. Porque fostes entristecidos para arrependimento. Arrependimento. Agora, algo que você não pode esquecer também, é o que está escrito em Atos capítulo 11, o versículo 18. Atos 11, 18, diz que o arrependimento vem como esse dom tão maravilhoso que está aqui. Atos 11, o versículo de número 18. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também sobre os gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus concedeu o arrependimento. Em outras palavras, eles se arrependeram e Deus recolheu o arrependimento deles. Mas o arrependimento toca uma coisa que é muito delicada, que é a sua própria vontade. E eu quero ler esses últimos textos com você em pé. Fique em pé, mas não é para você sair não, porque agora é a hora para fechar aqui, hein? Os músicos tomem seus lugares. O livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Avivamento. Avivamento significa restauração e a saúde, energia, para a vida que tem diminuído,
ou ela tem sido subnormal? Avivamento é a restauração, é a saúde na sua alma, meu irmão. Avivamento é esse fogo no seu coração, de viver com o Senhor, de tê-lo realmente como o primeiro na sua história. Vamos ler esses textos. Depois nós vamos cantar uma música que diz assim: quero voltar ao início de tudo. Diz assim, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e o quê? Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Volta. Ame o Senhor com todo o seu coração. Olha o versículo de números, Apocalipse 2, o verso 16. Apocalipse 2:16 diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te, se não, venho a ti sem demora. No capítulo 3, Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3, 19 agora. O verso 19. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Põe sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado, pelos corredores também. Vão dar as mãos pelos corredores, fechem os corredores. Mas não é para ninguém sair, não é para ninguém sair. E não é para você mudar de canal agora, porque esse é o momento mais precioso da reunião. Olhe para mim. O Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ninguém te ama mais do que Ele. E Ele diz: se pois zeloso, e arrepende-te. Nossa vida, ela é marcada por esses recomeços. Não importa quão longe você tenha ido, o braço de Deus é mais longo para te trazer de volta. Essa volta chama-se arrependimento. Em tudo na vida. Seu casamento pode estar ruim, mas o arrependimento é o remédio. Ah, mas o remédio, o arrependimento, ele toca a nossa natureza. Nós somos fortes. É tão difícil falar: eu me arrependo, me perdoe. Quantas perdas caminhamos, quantas perdas na nossa história, quantos prejuízos, não apenas para nós mesmos, mas que imprimimos nos outros, por falta de uma coisa chamada arrependimento. É duro, porque isso toca o nosso eu, minha vontade. Mas a palavra diz: aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Tenha compreensão dessa verdade, querido. Deus tem um plano tão lindo para a sua vida, tão lindo. Se você soubesse aqui o quanto, ele diz: eu repreendo, eu disciplino a quantos amo. Ninguém te ama mais do que Ele,
Ninguém. Ele te ama, te ama, te ama, te ama. Mas hoje Ele diz: "Você foi zeloso, e arrepende-te daquilo que o Espírito Santo mostrar em seu coração." É o dia de um acerto, é um dia de arrependimento, mas vai ser o dia que vai mudar a sua história, vai mudar completamente a sua história. Levante a mão do seu irmão e vamos cantar esta verdade. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar agora. Solte a mão do que está ao seu lado. Se você está ao lado da sua esposa, eu queria que você abraçasse ela. Se não for a sua esposa, então um homem vai abraçar um homem e uma irmã vai abraçar uma irmã e você vai orar. É o momento de você orar agora. Marido, ore pela sua esposa. Esposa, ore pelo seu marido. Irmão, ore pelo seu irmão. Irmã, ore pela sua irmã agora. É esse o momento. É esse o momento. Ministre a vida dele. Coloque as mãos no ombro dele para ver que você está orando por ele. Esse é o momento. Senhor, contempla nesta hora o clamor, ó Pai, que sobe diante do Senhor. Eu invoco, ó Pai, a Tua graça de uma maneira tão gloriosa, para que nesta manhã, ó Pai, confrontados que somos pela Tua bendita palavra, Senhor, que esta palavra arrependimento, Senhor, ó Deus, seja realmente a marca do nosso quebrantamento, seja a chave, Senhor, para podermos viver o Teu sonho aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que cada irmão, cada ovelha de Lagoinha possa viver, ó Pai, intensamente esta realidade. Ó Deus, que haja corações quebrantados, corações tão contritos, ó Pai.
Senhor, corações, ó Pai, tão simples, ó Pai, ao ouvirem a Tua voz. Senhor, ó Deus, que possamos viver nunca mais, ó Deus, maculados pelo orgulho, pela soberba, pela frieza, pela indiferença, Senhor. Mas, ó Deus, que venham tempos de refrigério pela Tua presença, tempos de refrigério, meu Pai. Senhor, que seja um recomeço na história dos Teus filhos. Senhor, esse tempo de arrependimento, que venha um tempo de refrigério pela Tua presença, meu Pai. Tempos de uma sensibilidade tão grande em ouvirmos a Tua voz, em vivermos, ó Pai, a plenitude do Teu querer e da Tua vontade. Senhor, que cada um dos Teus filhos, ó Deus, experimente viver intensamente esta realidade. Eu os abençoo, Pai. Eu os abençoo, para que através da porta do arrependimento, Teus filhos possam com alegria se apropriarem, ó Pai, de tudo o que o Senhor sonhou para eles. Que venham, ó Pai, tempos de abundância, tempos de cura, tempos de perdão, Senhor, tempos de restauração, tempos de alegria, tempos de vida, meu Pai. Senhor, eu trago sobre cada um deles a manifestação da Tua própria vida, da Tua própria vida, da Tua própria vida, e que eles possam sempre ouvir: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque suas duas mãos sobre seu coração agora. Feche os seus olhos e vamos nos identificar uns com os outros. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi o Senhor dizer que o Senhor não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu reconheço que sou um pecador, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Nesta hora eu me arrependo e eu abro o meu coração e eu te peço: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, como um pródigo, arrependido, eu volto na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu queria orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado, afastado dos caminhos dele, e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando ele como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado, volta para ele. Eu quero orar só por você. Todos com os olhos fechados, orando. Você que hoje faz isso, eu quero orar por você. Você que entrega a sua vida hoje a Jesus, ou você que se reconcilia com ele, eu quero um sinal da sua parte para que eu ore por você. E o sinal é que você levante a sua mão. Levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero ver a sua mão erguida e quero orar por você. Sem constrangimento algum, levante bem alto a sua mão. Não tenha nenhum orgulho, nenhum. Vamos orar por você agora. Isso. Pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, somente vocês, ninguém ande agora, em nome de Jesus. Só os que levantaram as mãos, eu vou pedir que você saia do seu lugar, lá na segunda galeria, na primeira, e venha até aqui à frente, porque eu quero orar por vocês aqui à frente agora. Quando vamos cantar essa mesma verdade, quero voltar ao início de tudo, e para você vai ser esse início. Deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento do céu para essa vida. Ajoelhe aqui. Esse é o momento.
Não precisa aplaudir agora não, é momento de oração. É momento de oração. Esteja orando. Venha. Venha. Deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. É o momento do céu. Lá da segunda galeria, da primeira. Igreja, estenda as mãos aqui. Ninguém é sentado. É hora de batalha espiritual. Se arrependa, venha. Venha. É o momento do céu. É o momento de Deus. Cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? É a hora do céu para você. É a hora de Deus para a sua vida. Você que está na sua casa, ou você que nos assiste não sei aonde, esta é a hora de Deus para você também. A vida é marcada pelos recomeços, e você pode ter esse recomeço agora. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho é a boas novas, é Jesus. Aí você pode falar também: Jesus entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Ou você que andou com Ele e se afastou, é a hora de você voltar. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue, queremos orar por você, abençoar você. E queremos ter também a alegria de um dia ver você aqui em Lagoinha, o mais rápido possível. Sem exceção de nenhum pastor, se aproxime. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Meus pastores vão abraçar vocês agora. Pode ficar em pé, todos vocês. Chegue aqui bem perto de mim. Chegue aqui bem perto de mim. Pode chegar. Igreja, estenda as mãos agora. Não existe nada mais lindo debaixo do céu do que o que está acontecendo agora. Não existe nada mais lindo debaixo dos céus do que o que está acontecendo agora. Porque quando uma pessoa converte, a festa no céu. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas. E ligamos, ó Pai, agora, cada uma dessas vidas com a Tua vida. Eles estão aqui porque ouviram a Tua palavra, marcados pelo arrependimento, Senhor, se colocam diante do Senhor. Quebramos delas, ó Pai, toda a desgraça que existia. E, ó Deus, e a paz do Senhor, que a vida do Senhor as envolva, para que possam viver a partir de agora, como filhos amados e queridos do Senhor Deus. Amém. Da vida de vocês foi quebrado tudo, tudo. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E a maneira de vir a Ele é pelo arrependimento. Ele não vai te jogar fora. Não importa como tenha sido a sua história até hoje, Ele tem essa nova história para você.